eternidade. Queridos santos de Deus, mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos reunidos como filhos do Senhor, para através dos nossos corpos ofertá-lo sacrifício vivo, sacrifício que exalte, que engrandeça o seu nome. Meu forte abraço aos amados irmãos que está acompanhando também a live de Azucena nesse momento, que irá acompanhar aqui em Pernambuco, como também em todo o Brasil. Meu forte abraço ao Gilmar Pacheco lá em Goiás, esse abençoado que tem usado a página do seu canal no YouTube para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Um forte abraço, meu amado. Queridos, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 em diante. E o título da mensagem é Mentes Renovadas pela Pregação da Fé. Mentes renovadas pela pregação da fé. Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante. Mentes renovadas pela pregação da fé. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, os filhos de Deus em Roma, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que... Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém? Oremos. Senhor Jesus, grandioso e maravilhoso Deus, te glorifico, Senhor, por esse momento glorioso de estarmos como igreja, como povo escolhido, como povo separado, como povo redimido, para expressar a Ti o nosso culto racional, o nosso culto de entendimento, o nosso culto de sabedoria,
que engrandece, que enaltece tão somente o teu nome, Senhor. Para nós é prazeroso estarmos como igreja. Alguns não aceitam viver esse momento, mas nós, como corpo de Cristo, amamos uns aos outros para expressar a Ti, Senhor, o nosso sacrifício vivo. Te louvamos no nome glorioso do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém. Queridos, santos, eleitos de Deus, pedra viva do Senhor, mais do que vencedores. Santos, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta no versículo 8, do texto que acabamos de ler. Ele diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Queridos, amados de Deus, nós que recebemos de Cristo a iluminação dos olhos, a mente transformada, a mente renovada, para compreender que o evangelho que os apóstolos da circuncisão, que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, é o evangelho que foi anunciado para o povo judeu, e era composto de 613 mandamentos. E observe, meu querido, que eles não conseguiram cumprir cabalmente a lei mosaica, porque era pesada para eles. Mas Deus já havia escolhido de antemão um homem que mudaria o quadro que a igreja vivia. A igreja vivia subjugada às tradições, aos costumes, aos rituais, às cerimônias. E por isso elas não suportavam, não conseguiam praticar toda a lei de Moisés. Mas, igreja abençoada, igreja eleita do Senhor, nós, gentílicos, nascidos no Brasil, temos o privilégio de termos a mente renovada pela pregação da fé. Nós não vivemos mais pela pregação das obras, nós não vivemos mais pela pregação mosaica, nós não vivemos mais por aquilo que o Jesus de Nazaré praticou. Jesus de Nazaré praticou o batismo, o Jesus de Nazaré praticou a vigília, o Jesus de Nazaré praticou subir o monte. Esse foi o Jesus de Nazaré. O Cristo ressuscitado, ele revela ao apóstolo Paulo que a igreja está abençoada, a igreja está aperfeiçoada, e que aquelas obras ele tinha que passar, porque ele era judeu e estava no cumprimento da... Por isso que no versículo 4 o apóstolo diz que o fim da lei é... Então, amados, o fim das aflições, o fim do regimento da lei é Cristo. Mas a igreja de Jesus, no século 21, não tem os olhos iluminados, não tem a mente renovada para entender que não é mais pelas obras, e sim pela fé. Ou você crê que é salvo, meu amado, ou você crê que tem que fazer obras. E o que é ensinado à igreja é que ela tem que fazer obras para ser salva, quando na verdade a salvação é um dom de Deus. E isso não vem de vós,
é de graça. Então, queridos, santos do Senhor, como eu já falei, eu louvo ao Senhor por ter iluminado nossos olhos, a nossa mente, para que venhamos deixar a caducidade da letra, os princípios da lei de Moisés, os princípios elementares da doutrina de Cristo, e passarmos a viver a essência do Evangelho da graça de Deus. Nós não, meu amado, aspergimos água sobre os filhos de Deus. Nós não oferecemos óleo, nós não oferecemos rosa, nós oferecemos a palavra. É a palavra que nós manifestamos aos corações dos filhos de Deus. Nós não levamos os filhos de Deus a viver uma vida subjugada aos sacrifícios humanos, como é nos lugares ditas igreja de Cristo. Em primeiro lugar, este ambiente não é a igreja. A igreja é cada um dos filhos de Deus. Você que forma a igreja de Cristo. Não é o ambiente que é a igreja, mas você que é a igreja de Cristo. Você não vai à igreja, você é a igreja. Amém. Então, amado do Senhor, muitos não gostam de ouvir a verdade. Muitos não gostam. Muitos não gostam de ouvir o cerimonialismo. Muitos gostam de ouvir o emocionalismo. Muitos gostam de ouvir o pastor falar em outras línguas. Desculpe, outras línguas seria muito importante, mas falar em línguas estranhas, línguas que não inteligíveis, que não conhece ao Senhor. Então, abençoados, muitos não gostam das nossas pregações, porque falamos das verdades contidas na Escritura. O apóstolo disse que a palavra está onde? Perto de nós. Ela não está no monte. Está no monte? Não, ela está dentro de nós, ela foi dentro de nós. E ele diz, na tua boca. Na tua boca e no teu coração. Eu já falei aqui várias vezes e vou reiterar. Quando a palavra fala coração, meu amado, está falando do teu intelecto, da tua mente. Não é esse coração aqui, esse órgão que faz com que o corpo receba sangue, não é este. Coração é intelecto, é inteligência, por isso que nós estamos hoje oferecendo nosso culto racional. Nós não oferecemos culto emocionais, culto de obras, culto de cai pelo Espírito Santo. Nós não oferecemos isso, porque isso era para os judeus, para nós hoje é a graça do Senhor Jesus. Então, amados, chego até dizer que eu posso ser um pregador frio, que não transmite fogo. Queridos, se você vai gostar ou não, deixa eu te dizer, eu tenho a obrigação de preservar a essência do Evangelho. Todos que sobem aqui, ou que vêm ministrar a palavra de Cristo para os filhos de Deus, ele tem que preservar a palavra de Deus. Amém. Se eu não preservar a palavra, meu amado, você vai ser enredado por esse sistema mau e perverso, onde os cães gulosos tentam a todo custo tirar todo o teu sustento, tirar toda a tua renda, afirmando que você é abençoado se você dizimar. Não tem isso na palavra de Deus. Você é abençoado não é por causa do seu dízimo, não é por causa da sua oferta. Você é abençoado porque você é um filho de Deus. Amém. Você é abençoado por isso. Então, queridos do Senhor, eu tenho esta obrigação de preservar a essência do Evangelho, para que os filhos de Deus tenham a sua mente acordada, renovada para as falácias
mentirosa do sistema religioso. Porque há muitas falácias, meu irmão. Para que você seja curado, você tem que vir a um altar, dito que é santo, porque santo não é esse daqui, santos somos cada um de nós, porque Ele nos santificou, Ele nos justificou e nos aperfeiçoou. Nada aqui é santo, santos são vocês, santos são os filhos. Então, em muitos lugares, os filhos de Deus vão ou são atraídos por causa dos falsos milagres, que os falsos ministros imperam no mundo tecnológico, na rede social, nas mídias, nos canais de TV. E ali, muitos milagres fraudulentos fazem com que os filhos de Deus vivam em busca do milagre ou da prosperidade. A Bíblia diz, meu amado, minha amada, que você já é próspero. Espiritualmente você é próspero. Você tem toda a riqueza de Deus em você. Agora, se você quer ter um patamar de vida melhor, eu digo, capacite-se, estude, esforça-te, e você terá um patamar melhor do que o que você está tendo no momento. Agora, não creia que para você ser abençoado, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Isso é um engodo. Eu oferto, meu amado, porque eu amo estar com vocês. A minha oferta é para que haja, meu amado, a unidade da igreja. Eu possa trabalhar, eu possa fazer com que a comunidade também tenha os recursos necessários. Não basta nós só pregarmos a palavra, não basta nós só nos reunirmos. Nós temos que trazer aquilo que é essencial para a comunidade. Seja, meu amado, através do alimento, seja através de um curso. Nós temos que fazer isso. A igreja de Cristo foi constituída para isso, não foi para enriquecer, para ter belos templos, mega templos, não. Você foi chamado para compartilhar com aqueles menos carentes, ou com os menos carentes, com os necessitados da comunidade. A filha de Deus que no momento que não tem o pão nesse momento, mas a igreja de Jesus foi levantada, foi constituída para isso, para demonstrar o amor. Mas nós observamos que os cães gulosos, eles mudam a palavra de Deus para os seus próprios fins proveitosos. Queridos, observe que milhares de pessoas estão dentro dos templos. Observe, analise, faça uma análise. Você que tem a mente de Cristo, analise. Há milhares de pessoas dentro dos templos religiosos neste momento, mas sua fé é direcionada aos objetos. Sua fé é direcionada aos objetos. Sua fé é direcionada às tradições. Sua fé é direcionada às obras. Sua fé é direcionada às cerimônias religiosas. Nós não usamos aqui cerimônia nenhuma. Não usamos artifício para elubriar a igreja do Senhor. Nós usamos o Evangelho da graça de Deus. Amém. É isso que nós fazemos. Toda vez que nós nos reunimos para cada momento nossa mente ser renovada, habilitada para o conhecimento pleno do Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho segundo o Edmilson, mas é o Evangelho segundo a graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Então, queridos, santo do Senhor, milhares de pessoas têm sua fé direcionada a isso que eu já lhe falei, menos a palavra. Observe que milhares de pessoas estão nos altares dito evangélico e nesse momento estão com a Bíblia fechada, não analisando nada do que o ministro está ministrando. Isso é o grande erro. A coisa mais fácil é manipular a mente do homem.
Isso é muito fácil. E é isso que a teologia contemporânea tem feito com o Espírito de Deus. Teologia contemporânea mudaram os conceitos da revelação da graça de Deus e aprimora-se no Velho Testamento e trazem para a igreja como aquilo que ela deva praticar: obras, sacrifício, para alcançar as bênçãos do Senhor, para alcançar as portas abertas. Amado, não são essas coisas que vai te manter as portas abertas, mas o conhecimento da graça de Deus. Então, queridos, santos do Senhor, nós não pregamos misticismo, nós não pregamos tradições, nós não pregamos religiosidade. Nós pregamos a palavra revelada ao apóstolo Paulo pelo Cristo ressuscitado. Porque, meu amado, ela tem poder. A palavra revelada ao apóstolo Paulo, ela tem poder para transformar a mente do homem. Por isso que Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Queridos, observe que a igreja de Jesus, nos dias atuais, ela tem zelo. Tem um zelo tremendo para com o galpão, ou o salão, como queira dizer. Isso tem um zelo tremendo. Observe que estão lá limpando, estão lá zelando, estão lá com cuidado. Mas esse zelo que eles têm para com o local, ele não tem para com a palavra. Por isso que são induzidos a viver, meu amado, meu querido, decaído na graça, disse o apóstolo Paulo. Observe aqui no versículo 2 do capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 2, ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm o quê? Zelo por Deus. Paulo estava testemunhando que aquela igreja tinha o quê? Um cuidado, um zelo, né? Um amor. Mas ele diz: porém, não com entendimento. Como falou a pessoa, não com a revelação do Evangelho. Então, queridos, santos do Senhor, a igreja precisa urgentemente despertar-se para o entendimento que está contido nas epístolas do apóstolo Paulo, que é de Romanos a Hebreus. Paulo lutou bastante, meu amado, não foi contra, imagine, contra falsos espíritos. Paulo lutou contra os apóstolos da lei. Paulo lutou contra Pedro. Paulo lutou foi contra Tiago. Paulo lutou contra foi João. Não foi contra os falsos espíritos, não. Eram esses homens que se intervia no evangelho que Paulo falava. Então a luta de Paulo era grande por isso, porque eles caminharam com Jesus. E por isso a igreja se apegava aos apóstolos da circuncisão. Paulo não caminhou com Jesus. Paulo teve a revelação. Paulo ouviu da boca do Cristo ressuscitado o evangelho para a igreja gentílica. Não só gentílica, mas a igreja judaica. Mas eles rejeitaram. Então, amados, o grande erro da igreja de Cristo hoje não é a falta de sacrifício. Não é a falta de sacrifício. Onde chegarmos, tem sacrifício. O sacrifício da oferta, o sacrifício do dízimo, o sacrifício das abluções, o sacrifício de subir o monte, o sacrifício das vigílias. Onde você chegar, você vai ver sacrifício. Então, não é a falta de sacrifício que leva a igreja a errar, porque eles fazem até demais. O grande erro da igreja, meu amado, é a falta do entendimento, do conhecimento.
Este é o grande erro da igreja de Jesus neste século, nesta era, neste aion. Aion é um período de tempo, é um período o qual o povo vive. Então, amado do Senhor, esta é a grande dificuldade. Observe que Jesus, no Velho Testamento, porque Jesus ainda não tinha morrido, então Mateus, Marcos, Lucas e João não pode ser Novo Testamento. O Novo Testamento só pode ser relatado através ou depois da sua morte. É que vem o Testamento para a igreja. Ele estava ainda vivo e estava no cumprimento da lei. Mas ele fala algo interessante. Mateus, capítulo 22. Mateus, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Ele diz, Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo os sacrifícios. Eu pensava que era. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse poder que nos moldou, esse poder que nos dá compreensão de que estamos salvos, livres, libertos, justificados, aperfeiçoados, que não precisamos de obra alguma para estarmos com Ele na eternidade. Não precisamos, meu amor, porque Ele cumpriu cabalmente a obra perfeita por mim e por você. Hoje nós estamos aqui ofertando aquilo que Ele nos deu de melhor, que é o nosso lábio, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para enaltecê-lo através de nossas vidas. Mas observe que Jesus disse para os saduceus, que não cria na ressurreição: olha, vocês erram, que você tem esse pensamento. Vocês acreditam que porque a mulher teve 7 maridos e lá no céu haverá, ela se unirá com um dos 7? No céu não haverá, meu amado. No céu haverá um relacionamento que transcenderá o relacionamento aqui humano. Não haverá mais o relacionamento amoroso, beijo para cá, beijo para lá. Não existirá isso. Existirá um povo que estará exatamente exaltando, glorificando, enaltecendo ao Criador. Amém. Porque você vai ser espírito. Você não vai ter corpo de carne. Muitos acreditam que esse corpo irá... Não vai ressuscitar corpo de carne. Você é espiritual. Amém. Então, como espírito, você vai estar glorificando, exaltando ao Deus majestoso. Então, queridos, a igreja de Cristo erra hoje, em primeiro lugar, por não conhecer as Escrituras. Em segundo lugar, porque os seus olhos estão fitos no Jesus de Nazaré e nos apóstolos da circuncisão. Por ter os olhos fitos no Jesus de Nazaré, no que ele fazia, nas obras que ele fazia, então, meu amado, você está errando. Porque nós não devemos olhar mais para o Jesus de Nazaré, para as suas práticas, para as suas obras, mas olharmos para o Cristo ressuscitado, vencedor, glorioso. Aleluia. Então, queridos, a igreja olha para isso, olha para o Jesus de Nazaré e os apóstolos. Olhando para eles, não vão entender, amados, que estão livres. Por isso que fazem sacrifício para se libertar de algo que o Senhor já libertou há mais de 2000 anos atrás, com o seu sacrifício perfeito. Por isso Paulo lá em Romanos diz: para a liberdade foi que Cristo vos... Romanos Gálatas, né? Então, queridos, eles não entendem que são livres, que são aperfeiçoados, que estão santificados, que são abençoados, que são salvos. Buscam justificar por seus méritos, por suas obras, por seus sacrifícios, desprezando a justiça de Deus. É o que Paulo fala lá em Romanos,
capítulo 10. Volte para Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Observe, quando eu tento justificar por meus méritos, eu estou desprezando a justiça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Quando eu tento me justificar, quando eu tento viver por aquilo que meus olhos veem. Romanos capítulo 10, versículo 3. Ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, quando eu não me sujeito, meu amado, à verdade de Deus, eu incorro no erro de viver uma vida sobre as obras, que não é agradável a Deus. Ora, veja aqui em 1 de Coríntios, 2 Coríntios, desculpe, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais mas para aquele que por ele morreu. E versículo 16: assim, disse o apóstolo Paulo, assim que nós, igreja transformada, renovada, ele diz, nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo. Então, se eu olhar para você segundo a carne, meu amado, eu vou encontrar todos os defeitos do mundo. Eu posso olhar para você com esse espírito que está aperfeiçoado. Na carne nós vamos ter obras da carne, nós vamos manifestar a obra da carne. A carne não se aperfeiçoa, a carne não se justifica, mas tu tem dentro dessa carne, desse involucro, desta capa, um espírito aperfeiçoado, moldado para viver em conformidade com o evangelho da graça de Deus. Então ele diz: olha, não olhe a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, praticando o batismo, praticando subir o monte, praticando, meu amado, as obras do sacrifício, com coroa de espinho, você está olhando para Cristo com coroa de espinho, pregado na cruz, Paulo diz: não olhe mais dessa forma. Se antes tu via ele dessa forma, segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Qual o modo que conhecemos Cristo? O Senhor é o Espírito. Amém. Aonde o Espírito está, aí há liberdade. Liberdade para viver nas obras da carne? Liberdade para viver glorificando e exaltando ao Cristo ressuscitado. Nós não fomos libertos para viver praticando as obras da carne. Nós manifestamos aqui ou acolá, mas não fomos salvos para estar na prática das obras da carne, mas nas obras do Espírito. Por isso que Paulo diz: andando no Espírito, meu amado, você vencerá as concupiscências da carne. Então, queridos, observe que a igreja de Jesus, quando Paulo escreve no capítulo 10, versículo 3, ela desconhece a justiça realizada por Cristo em favor delas. A igreja desconhece a justiça de Deus realizada em favor dela. Quando, meu amado, não tem entendimento da obra perfeita realizada por Jesus, a igreja incorre no erro de querer justificar-se por suas obras, não sujeitando a justiça de Deus. Amados, muitos, como já falei, têm zelo por Deus, chegam cedo, limpam o salão, faz tudo. Não estou condenando quem faz isso, mas você coloque em primeiro lugar essas coisas do
do que na palavra que diz que você é abençoado, é próximo, é vitorioso, que o maligno não pode tocar. Isso para eles são heresias. Mas são zelosos das tradições, dos costumes, das cerimônias. Você chega nos lugares, você vê um monte de cerimônias, tradições religiosas implantadas. Queridos, são zelosos. Eu não desmereço, louvo a tua vida, por ser um homem fiel, um homem zeloso, um homem cuidadoso. Agora, não faça disso mérito para ser salvo, para ser justificado, porque não são essas obras que te justificam. Romanos, capítulo 3, Romanos 3, versículo 28. Leia o 20 primeiro. Romanos 3, versículo 20. Ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou das obras da carne. Então, por exemplo, olha, se você pratica as obras da lei, vai refletir em tua vida sempre o pecado. Sempre as obras você vai estar manifestando. Você vai ter essa reflexão e não vai entender que está aperfeiçoado, que está santificado, que é um abençoado, que é próspero, porque você está debaixo da lei. Então, meu amado, Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 28. Concluímos, pois, Paulo concluindo o assunto acerca da lei, das obras, dos sacrifícios, concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras, independente das obras da lei. Você pode fazer milhões e milhões de vezes as obras, mas não é essas obras que vai te justificar. Não é as obras que diz que eu sou santo, não é as obras que diz que eu sou aperfeiçoado, não é as obras que diz que eu receberei a vida eterna, porque a vida eterna o Senhor já te deu desde a morte de Cristo, ou antes da fundação do mundo. Glória. Antes da fundação do mundo. E ali se cumpriu em Cristo. A salvação da igreja foi antes da fundação do mundo, e Cristo veio cumprir. A igreja é eterna desde sempre, meu amado. Mas só que o primeiro Adão, ele o quê? Desobedeceu. Veio o último Adão e cumpriu para trazer de volta a perfeição da igreja. Tudo está perfeito espiritualmente no cosmo aqui, meu amado. Tudo está perfeito. Cristo aperfeiçoou o que Adão havia danificado. Adão danificou, Cristo restaurou. Então você é um restaurado, você é um eterno. Você é um eterno não é porque aceitasse a Jesus e levantasse as mãos. Você é um eterno porque Ele te criou nos céus e te fez vir a essa terra. E pelo Espírito entender, meu amado, que tu tens um Espírito aperfeiçoado. Então, queridos, santos do Senhor, eu não ignoro e nem distrato a pessoa que é zelosa, que é cuidadosa para com o salão, o galpão, o megatemplo, não é? Eu não desmereço, eu até entendo o cuidado, o carinho de tratar até muitas vezes os próprios irmãos quando chegarem a encontrar tudo organizado, tudo belo, tudo bonito. Mas dizer que isso, meu amado, é plausível ao Senhor para salvar você, você está equivocado. Porque Paulo disse que, independente das obras da lei,
ninguém é justificado. Você pode ser salvo para o seu líder. Para o seu líder, você é um salvo. Vai te ver como aquela coisa pomposa, né? Ou muitas vezes as pessoas fazem essas coisas para se verem diante dos outros. Então, queridos, veja que eles são zelosos, não com entendimento, ou seja, com sabedoria, com conhecimento. Isso faz errar, levam a errar, a ter um conceito diferente da justiça de Deus, na vida eterna, na justificação, acreditando que serão salvos. Observe que muitos estão em determinado lugar, ainda acreditam que serão salvos. Por quê? Porque são ensinados que tem que sacrificar, que tem que ralar mesmo para ganhar a coroa nos céus. A coroa Cristo já distribuiu a cada um dos seus filhos. Você tem a coroa, que é a salvação eterna. Ele já distribuiu você. Você não precisa fazer sacrifício, você precisa crer, confiar que é um eleito, que é um predestinado, que é um salvo, que está justificado, que o maligno não pode tocar, que tu já fosse batizado com ele na sua morte. Então, queridos, santos de Deus, nós não abrimos mão da verdade. Por mais que tenha 3 pessoas reunidas, nós não abrimos mão da verdade. Vai ter um, esse um vai ver a única verdade, vai ouvir a única verdade. Dos meus lábios vai sair aquilo que a palavra diz que ela é diante de Deus. Aleluia. Porque muitos afirmam que você tem que ralar, tem que lavar o pó do chão para ser abençoado, para ser... Na verdade, não é isso que Deus disse que você... Deus disse que você, meu amado, é vitorioso, é cabeça e não cauda. Queridos, santo do Senhor, há um engano muito grande pronunciado dentro dos salões ditas igrejas, meu amado. Então, não são as obras sacrificiais. Isso não é verdade, de que eu tenho que fazer obra para ser salvo. Porque, meu amado, o Evangelho, ele nos diz que o Senhor nos deu vida por graça. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 8. Ele diz: porque pela graça sois. Então não é por obras, não é por sacrifício, não é por lavrações, não é por batizar-se em água, não é por dizimar, não é por ofertar que eu sou um salvo. Eu sou salvo por graça. É algo benevolente de Deus para a vida da sua igreja. Então não depende de obra alguma. Por isso, meu amado, quando a igreja tem a mente renovada pela pregação da fé, ela vive por fé e não por obras. Amém. Você não vive mais por obras. Então ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meu amado, a salvação é um dom de Deus. Não está em nós hoje por mérito ou por obras, mas é dom de Deus. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se... Você observa como é o sistema religioso? Se gloriam, dizem: olha, eu hoje salvei 10 almas. Eu não prego o evangelho de salvação. Eu prego o evangelho para a igreja salva. Para a igreja ter o entendimento de que o Senhor, meu amado, no seu sacrifício perfeito, salvou. Não é eu que salvo, mas o Senhor salvou. O Senhor libertou. O Senhor deu vida através do seu sacrifício. Colossenses, veja o que Paulo diz no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9.
Então o entendimento é essencial, é imprescindível para a igreja louvar, cultuar ao Deus único, em espírito e em... Você pode cultuar em qualquer lugar esse Deus maravilhoso em espírito e verdade, meu amado. Se você tem uma mente renovada, você não vai cultuar aos deuses pagãos, os deuses ídolos, criados pela imaginação do homem. Você vai cultuar onde você estiver ao Deus vivo. Amém. Então, Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, veja a oração de Paulo. Por esta razão, também nós, Paulo, Timóteo e os seus companheiros, oravam para que a igreja tivesse entendimento. E diz, por esta razão, também nós, veja que não era ele só, nós, ele usou o plural. Tá? Havia alguém com ele, junto com ele. A igreja não é individualista. Paulo não era individualista. Paulo tinha alguém com ele. Paulo foi acompanhado com alguém. Porque hoje há muitos individualistas dentro da graça de Deus. Alguns dizem que até chega ao ponto de dizer que não precisa mais se reunir um salário. Se toda a casa comportar a multidão, glória a Deus. Eu também aceito. Se a minha casa comportar 100 pessoas, eu aceito. E aí nós faremos com que os recursos que cheguem em nossas mãos distribuírem com a comunidade. A igreja de Jesus é para isso. Fazer com que os recursos sejam distribuídos com a comunidade. Paulo diz, primeiro com o da igreja, depois com os de fora. Diz que chegou até vós, como também todo mundo. Desculpa, estou lendo já o versículo 6. Porque esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Quer dizer que Paulo ouviu quem? A igreja. Aí Paulo diz, olha, não cesse de orar por vós, de pedir que transbordei de obras. Era isso que Paulo orava ao Senhor, para que a igreja transbordasse de obras, de sacrifício, de angústia, de massacre. Transbordei de pleno, de cheio, de transbordar. Transbordar, meu amado, é derramar. Aquilo que você tem um vaso que derrama, que ultrapassa o seu limite. Então, pode dizer, a minha oração é para que a igreja transborde, passe o limite do conhecimento, do entendimento. Amém. Da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento então tudo discorre, meu amado, na vida espiritual, não na vida secular. A escritura é totalmente espiritual. Ela fala espiritual, das coisas espirituais. Sabemos que nela tem também algo essencial para a vida secular. Como nos comportar, como agir, como falar, como andar. Tudo é na escritura. Mas o essencial é o Espírito. Então, queridos do Senhor, é desse pleno conhecimento que nós devemos transbordar. Não é das obras, não é do sacrifício, não é das abluções. Paulo disse em Hebreus capítulo 6, versículo 1, põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aquilo que ele realizou com os apóstolos da circuncisão, coloca de lado. Não olhe para aquilo, olha para a obra que ele realizou e fez manifestar através do apóstolo Paulo, onde diz que você é salvo por graça. Então, queridos, o entendimento é imprescindível para entender que não é o sacrifício da carne que salva, porque a salvação, como eu já falei, é um dom de Deus e é manifesto sobre a igreja pela fé, não é pelas obras. A salvação é manifesta à igreja pela fé. Eu vejo a igreja salva, eu vejo uma igreja liberta, eu vejo uma igreja aperfeiçoada, eu vejo uma igreja linda, onde não tem ruga nem mácula. Você não tem mancha diante de Deus, você é perfeito diante de Deus, meu amado.
Em Efésios capítulo 4, versículo 23. Estamos caminhando para o final, como passa rápido, viu? Efésios capítulo 4, versículo 23. Efésios 4, versículo 23. Ele diz: e vos renoveis. Quer dizer que tem que haver uma renovação. Se a igreja continuar, meu amado, com o entendimento do passado, ela vai continuar sacrificando até ser chamada. Ela vai viver nesse projeto de sacrificar, sacrificar, sacrificar. Vamos dizer lá. E vos renoveis. É isso mesmo? No Espírito vosso. Quer dizer que meu entendimento tem que ser o que, igreja? E renovado. Eu não posso permanecer com o entendimento do passado, de outrora. Então tudo aquilo que eu aprendi no passado, que eu tinha que jejuar, que eu tinha que subir monte, que eu tinha que batizar em água, que eu tinha que pagar o preço, que eu tinha que me flagelar, eu tenho que lançar fora. Esse entendimento não deve estar mais sobre a minha mente. A minha mente tem que ter um entendimento de que sou abençoado, sou vencedor, que o maligno não pode tocar, que o Senhor é comigo, onde eu estiver Ele está comigo, que ao meu redor há anjos valorosos, poderosos, guardando, protegendo, me salvando dos perigos. Esse entendimento da igreja, entender que ela é salva, que ela está curada. Amado, Jesus disse que na seu corpo Ele levou todas as suas feridas. Você tem que falar isso. A fé nos leva a dizer: Senhor, Tu me curaste, Tu me salvaste, Tu me abençoaste. A fé nos diz isso. A fé não leva você a ir pagar o preço para ser curado, a receber a óleo ungido de alguém, a receber a unção de alguém, ou esperar que alguém ponha a mão para ser curado. A palavra diz que eu estou curado e eu estou curado. Esta é a fé dos eleitos de Deus. É dessa forma que a palavra, o Evangelho, ensina a termos uma mente renovada, uma mente liberada para o conhecimento do Senhor Jesus. Então, queridos, Paulo, é dessa forma que Paulo exortava a igreja a manifestar o entendimento através da mente. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Leia um, por favor. Romanos 12, versículo 12, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Eles: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Não é de obras não, meu amado. Quer dizer que eu devo me apresentar junto com a igreja em sacrifício vivo, ou em qualquer lugar em sacrifício vivo, e não de obras. E ele diz: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nosso culto deve ser um culto que? Inteligível, de sabedoria, de conhecimento, e não um culto de oblações, cerimônias, que não aperfeiçoa, que não garante essa vitalidade, esse vigor que você tem em conhecer o Evangelho da graça de Deus. E ele disse no versículo 2: e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Quer dizer que eu tenho que ter uma transformação, meu amado. E a lei, ele não muda os filhos de Deus. Ele continua raquítico, crianças em Cristo. Paulo falou lá em Coríntios que leite, ele teve que dar à igreja de Corinto porque ele não suportava o alimento sólido. Então, a nossa mente tem que ser transformada dia a dia pelo poder do Espírito, meu amado. E ele diz: quando a mente é transformada, ele diz pela mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, igreja, aprenda. Você, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que ter uma transformação de mente, uma metamorfose. Você tem que ter uma metamorfose.
Aqueles pensamentos de outrora tem que ser feito como Deus fez sobre você, lançado no mar do esquecimento. Aleluia. Dessa forma que você tem que ter o pensamento. Glória a Deus. Então, queridos, Paulo diz, não vos conformeis com esse século. Amados, enquanto a igreja não modificar, corrigir, reparar a forma de louvar, de cultuar a Cristo, ao Cristo ressuscitado, nunca terão suas mentes renovadas, transformadas, impactadas para receber o Evangelho da graça de Deus. Para entender que ele é um predestinado, para entender que ele foi elegido pelo Senhor desde antes da fundação do mundo para a salvação eterna. Quando se fala de predestinação, quando se fala de eleição, meu amado, isto é, meu amado, um grande problema que você cria. Porque a mente das pessoas estão cauterizada ao livre-arbítrio. E Deus fez o homem robô, é? É dessa forma que nós chegamos e falando logo a pergunta que faz é isso. Imagine que nós somos robô. Nós não somos robô, nós somos filhos, meu amado. E por isso que nós exaltamos ao Deus maravilhoso. Não continuarão, meu amado, presos ao sistema religioso, com suas tradições, costumes e cerimônias religiosas. Amados, Paulo diz, não vos conformeis com este século. Ou seja, Paulo está falando de uma era, do aion, do seu período. Século naquele período era o aion, o qual Paulo estava vivendo. Era o período, era uma era. Então Paulo diz, não viva de conformidade com esse modelo de vida que estás aí no mundo, ou que está observando no mundo, ou que está observando no mundo religioso. Muda o modelo de pensar, de ver. Não tenha mais o modelo do sistema religioso. Se continuares, querido, igreja do Senhor, nessas práticas não experimenteis, ou não experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque estáis distante de Cristo. Você está sendo o seu próprio, Paulo diz, seu próprio sacrifício. Você está sendo seu próprio Salvador. Porque está anulando a justiça de Deus, desprezando a justiça de Deus. Queridos, mude urgentemente a forma de pensar acerca da vontade de Deus. Olhe com outros olhos para o Evangelho da graça de Deus. E assim você vai experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. E finalizando, já faz uma hora que estou aqui com vocês, meu amado. Em 2 Coríntios, finalizando, aguente mais um pouquinho só, não é? Sei que é para ser 40 minutos, já estou ultrapassando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo diz, vamos encerrar esse texto aqui. Pelo que, tendo este ministério, Paulo falando do seu ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ou não esmorecemos, não desistemos, não olhamos para trás, ou não olhamos para trás, não olhamos para a dificuldade, para a escassez, para os problemas. Paulo estava dizendo isso. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da... Então nós não adulteramos aqui, meu irmão. Você observe que nós não adulteramos, nós estamos lendo o que Paulo falou. Eu não subo aqui para falar a você adulterando a palavra de Deus. E você não vai ver ninguém aqui, além de mim, outros ministros, adulterando a palavra de Deus, mas pregando a essência do Evangelho. No versículo 4, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto,
é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século, você sabe quem é o Deus desse século? O sistema religioso diz que é o diabo, né? O sistema religioso é o Deus desse século, tem cegado o entendimento do Espírito de Deus. Tá? O próprio sistema religioso é o Deus desse século. Nos quais o Deus desse século cegou. Paulo falando há mais de 2000 anos atrás, era o século dele. Tá? A era de Paulo vivia. Já existia o que lá? Um sistema ferrenho, poderoso, sistema judaico, dos apóstolos da circuncisão, que imperava contra o evangelho da graça de Deus. Você veja que João, ele não hesitou em Apocalipse contrariar o que Paulo falou em graça. Você veja que Tiago a mesma coisa, quando fala fé por obras. Você veja que Judas a mesma coisa. Então, o Deus daquele século, que eram os próprios apóstolos, era um Deus daquele século que cegava o entendimento dos filhos de Deus. Tem hoje, nos dias atuais, o sistema religioso com os seus apóstolos, os seus pastores, cegando o entendimento dos filhos de Deus. O Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, queridos, nós ministramos um Evangelho que transforma e renova a mente dos filhos. Nós não somos como tantos outros que estão mercadejando a palavra, vendendo a palavra, cobrando algo para pregar a palavra. Você veja que para criar um simpósio aí, as pessoas cobram 100, 200 reais para os filhos participarem e não aprenderem nada da graça de Deus. Aprenderem que tem que sacrificar, tem que dar seu todo para os sacerdotes, a linhagem belíssima, ter seu terno, os filhos importados, mansão na praia, fazendas. E os filhos de Deus, os que mais precisam, é que são taxados de roubadores de Deus. Quando na verdade, o sacerdote é que estão roubando a Deus e colocando a igreja como roubadores de Deus. Então, meu amado, você não vai ouvir aqui uma mensagem que vai exaltar o teu coração, mas uma mensagem que exalta a Deus acima de tudo. Assim fala a Escritura, no nome de Jesus.